E aí, a prisão preventiva é compatível com regime aberto ou semiaberto? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Compartilha Direito. Eu sou a professora Mariane e nós vamos tratar hoje de uma questão que ainda gera controvérsias: a compatibilidade ou a proporcionalidade de manter-se preso preventivamente uma pessoa que foi condenada a cumprir pena em um regime semiaberto ou aberto. Para nós respondermos a essa questão, primeiro nós precisamos relembrar no que consiste a prisão preventiva, né? É uma prisão que não é aplicada para cumprimento de pena. Lembrando que o cumprimento de pena ele só pode acontecer após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, salvo uma exceção que a gente já trabalhou aqui no Compartilha, tá? Então vamos lá. Essa prisão ela é uma prisão cautelar. Quando é que ela pode acontecer? Nós precisamos ir lá no 282 e no 312 do Código de Processo Penal e verificar ali os requisitos. Então nós precisamos ter a prova da materialidade do crime, indícios de autoria e, além disso, nós precisamos ter uma situação de periculum libertatis, ou seja, eu preciso demonstrar que esse sujeito em liberdade pode causar algum prejuízo, algum risco para a produção probatória ou para a aplicação da lei penal, ou então que essa restrição de liberdade seja necessária aí para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica. Então vamos pensar aí que estão preenchidos os requisitos, o juiz decreta a prisão preventiva e essa pessoa ela fica, durante o transcorrer da ação penal, presa preventivamente. Só que aí vem a sentença penal condenatória. E depois ali de realizar o procedimento da dosimetria da pena, o juiz aplica uma pena que vai ser cumprida em regime aberto ou semiaberto. Ou seja, nós estamos tratando de uma situação que é mais benéfica, de um regime mais benéfico em relação à prisão preventiva que o sujeito está cumprindo naquele momento. E aí, nesta sentença, o juiz vem e diz assim: olha, você não pode recorrer em liberdade. Então, qual é a situação que a pessoa fica ali? Se ela decide recorrer para discutir toda aquela sentença penal condenatória, né? Lembra lá do princípio do duplo grau de jurisdição e tudo mais? Se ela decide recorrer, ela teria que ficar presa preventivamente. Por quê? Porque ela não poderia cumprir a pena de forma antecipada. Então, ela não poderia ir para o regime aberto ou semiaberto, porque isso significaria uma execução provisória da pena, tá? Então, ela continuaria presa, embora a sentença trouxesse ali um regime mais benéfico, um regime diverso do regime fechado. Agora, se ela decide, não, eu quero sair dessa prisão preventiva, ela teria que então abrir mão de toda a fase recursal e aí então iniciaria o cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto. Então eu te pergunto, é proporcional manter uma pessoa presa preventivamente quando a sentença penal condenatória diz que ela deve cumprir a pena em um regime diverso do fechado? O Supremo já disse que não, tá? Nós temos alguns julgados nesse sentido, mas ainda assim chegam decisões até o Supremo para que essa questão seja analisada. Agora, no início de 2025, nós tivemos aí 2 habeas corpus de relatoria do ministro André Mendonça tratando especificamente dessa questão. E qual é a posição do Supremo? Olha, se ainda estiverem presentes os requisitos da preventiva, o que deve ser feito? Nós devemos converter essa prisão em medidas cautelares diversas da prisão, aquelas previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, a pessoa não pode ser mantida presa preventivamente quando a sentença penal condenatória prevê a aplicação de um regime aberto ou semiaberto. Esta prisão só poderia ser mantida em situações excepcionalíssimas, tá? Então, se nós não estivermos diante de uma situação excepcional, a preventiva deve aí ser convertida em cautelares diversas. Era este o tema que eu gostaria de tratar com vocês hoje. Se você achou esse vídeo interessante e importante, você conhece alguém aí que possa se interessar por esse tema, compartilhe o vídeo para que nós possamos continuar compartilhando o direito. Muito obrigada!